Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Estaremos lendo os versos de 6 a 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 6 a 15. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. 2 Coríntios 9, de 6 a 15. E assim nós lemos: E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra que agora foi lida. Agradecemos por participarmos assim dos louvores a ti nesta manhã, ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. E assim, Senhor, que o Teu Espírito guie a cada um de nós naquilo que tens reservado para nós nesta manhã. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade. É o que suplicamos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto nós temos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. A gente sabe que a igreja de Corinto foi a igreja a quem Paulo escreveu uma das cartas mais duras, a primeira carta aos Coríntios. E naquela carta ele apresenta diversas coisas que aquela igreja precisava como correção, como reorientação no rumo de cada membro, naquilo que eram as divisões, em diversos tipos de pecado, da orientação a respeito dos dons e também a respeito da contribuição. E a essa contribuição a que ele se refere é porque a igreja em Jerusalém estava atravessando um momento de dificuldade, mesmo de fome. A perseguição em Jerusalém havia iniciado, como temos o relato lá em Atos capítulo 8, e os membros da igreja estavam sofrendo com tudo o que acontecia à sua volta, e Paulo então faz com que as igrejas, por onde ele passou e plantou igrejas, que pudessem levantar alguma oferta para auxílio dos crentes de Jerusalém que atravessavam essa dificuldade.
Nesse texto, então, o apóstolo vem e reitera aquele propósito lançado no capítulo 16 da primeira carta, mas esta segunda carta já é uma carta em que o apóstolo conta com a receptividade daquela igreja. Aquela igreja recebeu a primeira carta e tomou providências, e as situações foram reparadas, e agora nesta segunda carta ele traz uma carta muito mais afável e de orientação para a igreja. E nesse texto ele então detalha qual é o resultado daquilo mesmo que ele já tinha mencionado no capítulo 16 da primeira carta. E nesse texto que nós lemos, então, ele troca em miúdos aquilo que nós podemos ser como instrumento de Deus para a bênção na vida de outras pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos afirma que ele, vendo as multidões, teve compaixão delas. Teve compaixão porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Teve compaixão e promoveu cura. Teve compaixão e promoveu alimento para uma multidão faminta. E ele diz que aquilo que ele fez, nós devemos fazer também. E isso que ele fez, e mesmo nos momentos em que promoveu a cura, aquilo não era um objetivo em si, mas aquilo apontava para algo maior. O apóstolo João, ao relatar os milagres de Jesus Cristo, ele se refere a eles como sinais. Eram os sinais que Jesus fazia. Sinais que apontavam na direção de algo maior, que era o próprio Jesus Cristo, quem ele era e aquilo que ele tinha para oferecer para toda a humanidade. Nós temos alguns momentos em que o Senhor Jesus vem e promove a cura de alguém, mas nós podemos perguntar, e tivemos hoje pela manhã o testemunho de Betânia, que compartilhou com a igreja algo que foi o agir de Deus na sua vida, aliado a providências que foram tomadas também em termos de exames, cirurgias e etc., mas em que ela sentiu que a mão de Deus esteve presente e agindo. Mas de repente alguém passa por uma situação semelhante e não é curado. Nós temos um momento em que o Senhor Jesus foi no tanque de Betesda. E ele chegou ali e havia uma multidão de pessoas que estavam aguardando por uma cura. O relato é de que havia algo de extraordinário que acontecia e as águas eram movidas de uma forma maravilhosa e a primeira pessoa que descesse ao tanque ficaria curada. Diante daquela multidão, Jesus se dirige a um homem e ele pergunta àquele homem se ele deseja ser curado. E o homem diz: eu não tenho, eu sou aleijado. Não tenho quem me coloque no tanque. Então, para mim, a esperança é muito pequena. Mas Jesus, naquela hora, cura aquele homem. No meio de uma multidão, ele curou um. Ele não perguntou pela fé daquele homem. Em determinados momentos, Jesus diz isso, né? A tua fé te curou. Jesus diz: seja feito conforme a tua fé. Mas naquele instante ele toma a iniciativa e cura, e nem sequer pergunta: você crê que eu posso lhe curar? Ele simplesmente manda que aquele homem se levante e o homem é curado. A mesma coisa naquele momento em que Pedro e João entram no templo e um aleijado pede uma esmola e Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, levanta-te e anda. Mas tudo isso aponta para um sinal que é ainda mais maravilhoso.
Porque qual seria o maior sinal que Jesus poderia ter realizado? E com alguma análise de tudo que Jesus fez, poderíamos pensar na ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscitou um homem que havia morrido já há 4 dias. Sendo que Lázaro voltou a morrer. Aquela ressurreição foi algo temporário. Mas naquele momento ele pôde afirmar diante das pessoas que estavam ali em volta, as pessoas que tinham descido de Jerusalém para Betânia, para consolar aquela família que era muito querida. E havia muita gente ali em Betânia em função da morte de Lázaro. E naquela ocasião ele pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pôde provar que aquilo que ele estava dizendo tinha significado, porque de imediato ele vai e ressuscita Lázaro. Ele mostra que tem poder como doador da vida, como aquele que ressuscita mortos, como aquele que diz algo como: eu sou a ressurreição e a vida, e ele dá prova disso. A ressurreição de Lázaro foi temporária, mas aquele que crê em Cristo, e o próprio texto já utiliza a expressão eternamente, não morrerá eternamente. Aquilo que Jesus fez foi apontando como sinais. E então, mesmo quando ele alimentou a multidão, ele alimentou trazendo algo mais do que o simples alimento. No dia seguinte, aquela multiplicação de pães e peixes, as multidões vão atrás de Jesus e são até indiscretos na maneira como abordam a Jesus. Senhor, estávamos à tua procura e Moisés nos deu o pão do céu, que sinal tu fazes diante de nós? Ou seja, traz mais pão, foi bom estar contigo ontem porque saímos alimentados do pão. Mas Jesus dá uma palavra de reprovação, porque eles não haviam entendido que o alimento maior era o próprio Jesus Cristo. Mas ele alimentou a multidão e ao mesmo tempo trouxe a mensagem de si mesmo, de que ele é o pão da vida. Quando nós falamos a respeito de compaixão e graça, quando falamos a respeito disso que Paulo escreve aqui aos Coríntios, sobre o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele não está dizendo aqui que nós temos uma maneira de enriquecer e que essa maneira é ofertando, e que então, se nós ofertarmos, seremos abençoados e enriqueceremos. Não é um tipo de barganha que a gente faça com Deus. O que o texto está dizendo aí é que nós podemos ser canal de bênção. Porque se nós fôssemos partir para uma barganha com Deus, isso deixaria de ser compaixão e graça. Isso passaria a ser egoísmo. Eu estaria fazendo simplesmente um investimento. E aí diz o ditado: quem dá aos pobres, empresta a Deus, né? Para receber de Deus, né? Com juros e correção monetária. O que ele está dizendo aqui é que nós podemos ser canal de bênção, e que quanto mais nós abençoamos as pessoas, Deus pode nos usar como esse canal de bênção para abençoar as pessoas. E pensarmos não apenas em nós mesmos, mas pensarmos naqueles que estão ao nosso alcance. E ele fala então aqui no texto que Deus é glorificado quando nós agimos dessa forma. Porque pessoas vão entender que isso é expressão do amor de Deus. Pessoas vão entender que Deus está agindo por meio de nós.
e serão gratas a Deus, e glorificarão a Deus. E o texto diz até que estarão orando também por nós, por essa liberalidade naquilo que ofertamos. E depois dessa palavra, eu gostaria de, então, trazer o testemunho do que foi a experiência da semana anterior a esta. Compartilhar com a igreja um pouco daquilo que foi essa experiência na Amazônia e de que é que se trata. Fui para uma viagem no barco missionário, mas o barco missionário não é o objetivo em si, ele é parte de algo mais. Da mesma maneira como o Senhor Jesus nos ensina que aquilo que Ele fez não era o objetivo em si, mas que tinha algo mais por trás. Não sei se o PowerPoint está no ponto para ser apresentado. Confirma. Tivemos a oportunidade então de, na semana anterior, desde o dia 17 até o dia 24, de estar no barco missionário. E nós chegamos ali na segunda-feira, dia 17, e do aeroporto já havia um ônibus aguardando para nos levar até o barco missionário. E vale destacar que, para adiantar, só para a gente ter uma noção das dificuldades na região amazônica, porque da mesma maneira como aqui a gente tem ônibus e carros, o deslocamento na Amazônia, o ônibus é um barco, os carros também são um barco, não? Mas as dificuldades desse meio de transporte. O barco missionário saiu de Manaus antes da nossa chegada para adiantar a viagem, fez uma viagem de 10 horas até a cidade de Manacapuru. E nós fomos então, a partir do aeroporto, de ônibus até essa mesma cidade. A viagem que o barco fez em 10 horas, nós fizemos em 1h30 de ônibus. Ou seja, quando dependemos do barco, os tempos são bem diferenciados. O barco, pelos cálculos, ele andava no rio a uma velocidade de aproximadamente 15 km por hora. Apenas 15 km por hora. Então, dá para ter uma noção, não é? E nós fizemos uma viagem de 30 horas a princípio. Nós embarcamos às 7 da noite na segunda-feira e viajamos até pouco mais da meia-noite da terça-feira. Ao longo daquele dia tivemos reuniões no barco, tivemos cultos, tivemos testemunhos, tivemos a preparação dos medicamentos que seriam utilizados pelos médicos e distribuídos de acordo com a necessidade de cada um. Mas a equipe, ao longo daquele dia, esteve separando os medicamentos, classificando, agrupando medicamentos semelhantes. E então, essa foi a nossa experiência de compaixão e graça no projeto Amazônia, que, como disse, vai além do barco. E quero dar uma passada rápida no que isso significa. A Amazônia detém 42% do território brasileiro, com cerca de 24 milhões de pessoas, 60% da população indígena do Brasil, totalizando 147 etnias naquela região. São 775 municípios, sendo que 35 mil comunidades ribeirinhas.
A Junta de Missões Nacionais, através do projeto Radical Amazônia, já conseguiu chegar a 105 comunidades ribeirinhas. Mas a gente vê que o desafio é infinitamente maior. 105 de 35 mil comunidades ribeirinhas. O objetivo do projeto Amazônia é a plantação de igrejas e formação de líderes autóctones em comunidades ribeirinhas, indígenas e em polos estratégicos na Amazônia. Os objetivos são multiplicar igrejas em polos estratégicos, comunidades ribeirinhas e proximidades, da mesma maneira como é bom para nós termos aqui esta igreja, este templo para adoração ao Senhor, para pregação da mensagem do Evangelho. Cada uma daquelas comunidades, muitas vezes isoladas, distantes umas das outras, precisa também dessa oportunidade. Multiplicar discípulos, formar e capacitar líderes multiplicadores autóctones, disseminar a visão de igreja multiplicadora. Aqui, na palavra autóctones, está pessoas que são da própria região, mas que têm tido a participação também de pessoas de outras regiões, como veremos. Ampliar a visão e paixão missionárias de igrejas e para projetos da região. Levar ações de relevância social às comunidades ribeirinhas e indígenas e centros urbanos. Então, o barco tem participação nisso aqui, mas tem participação também nisso aqui, e nós vamos ver. Aqui está o mapa da região, com alguns pontos aí marcados, onde há projetos de plantação de igrejas indígenas, onde há essa folhinha, né? Aqui, 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 ali. Projetos de plantação de igreja, então, onde o círculo é vermelho. Projetos de plantação de igrejas com multiplicações, e então tem o númerozinho nas multiplicações. Polos estratégicos de formação de líderes, e então há lanchas a adquirir. Polos estratégicos de formação de líderes com lanchas já adquiridas. E aqui o barco missionário com o projeto Radical Amazônia e a coordenação regional do projeto Amazônia. Vamos entender um pouco mais. Então, para os irmãos terem uma ideia do desafio, aqui o barco ele é sediado na cidade de Manaus, e ele se desloca então nos rios aqui, aqui o Rio Negro e o Rio Solimões, e aquelas 30 horas de viagem, nós viemos daqui até essa região aqui de Coari. Então, só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho do desafio. E, então, nessa região de Coari, visitamos diversas comunidades ribeirinhas, né, nos afluentes aqui do rio, e tivemos oportunidades a mais também. O objetivo é promover 10 bases ao longo do rio para prover plantação de igreja nas cidades polo para posterior expansão para as comunidades. Mentoria dos radicais Amazônia. Nessas cidades polo, então, ficam os missionários de missões nacionais, que dão apoio, então, aos radicais que estão em cada comunidade. E também estabelecer polos de formação de liderança local autóctone. Mapear comunidades no entorno da cidade polo para envio dos radicais Amazônia. Identificar, capacitar e enviar líderes autóctones para o treinamento de formação no CFMA, Centro de Formação Missionária da Amazônia.
E então, a partir dessas bases, acompanhar e mentorear os radicais Amazônia. As bases são apoiadas por... bem, aqui alguns tipos de apoio que nós podemos ter como opções de investimento, alguns deles estaremos detalhando, né? Cada dupla de radicais precisa de um barco para os deslocamentos, poder visitar as casas, mesmo as mais afastadas, em cada comunidade. E então um barquinho de alumínio, assim, com o motor de rabeta ou um motor de popa, como esse aqui. E então cada dupla, ou 2 rapazes ou 2 moças, que participam, assim, do trabalho no local. Aqui, uns barcos maiores, exatamente para as cidades polo, para que os missionários possam acompanhar e mentorear os radicais. Precisam ser barcos mais rápidos, onde eles possam chegar até cada comunidade e fazer o acompanhamento dos radicais. A formação missionária e o Radical Amazônia são 2 formatos de envolvimento nesse projeto. O primeiro é do Radical Amazônia, onde o voluntário dedica 2 anos da sua experiência de vida a esse projeto. Ele passa 3 meses em um treinamento inicial e depois, então, 2 anos dessa vivência no campo, com o acompanhamento dos missionários, fazendo o mentoreio, o apoio, a orientação de cada um. Depois desse período, se o radical desejar, ele pode entrar na formação missionária, continuando o trabalho que realiza. Porque essa formação, ela é feita na própria cidade de Manaus, com encontros semestrais de 2 semanas, módulos de 2 semanas, cada módulo desse com duas matérias sendo estudadas, né? 2 disciplinas que são ministradas a eles, e no intervalo eles têm trabalhos e eles têm leituras e algo para esse desenvolvimento. Então são encontros semestrais presenciais de 15 dias, ao mesmo tempo que ele continua a vivência no campo, plantando igreja, e então com leituras e trabalhos que dão esse desenvolvimento. No final, ele recebe a graduação como curso livre em teologia, mas um curso livre, e então ele pode ser nomeado missionário da Junta de Missões Nacionais, também na expansão de todo esse trabalho. O Radical Amazônia, então, como dissemos, um período de 2 anos para atuar nas comunidades ribeirinhas. Aí está o Centro de Formação Missionária da Amazônia. E nós temos algumas fotos, essas tiradas por nós mesmos durante a viagem. Nós tivemos contato, então, com 21 voluntários que estão sendo preparados para serem radicais ali na região. Eles estão naquele período de 3 meses, a formatura será agora dia 13 de julho, depois desses 3 meses preparatórios. Aqui está o local principal de reunião, o templo. Aqui, talvez não esteja dando para ver bem, mas essa construção aqui inteira é o que tem sido utilizado como modelo a ser implementado em cada comunidade. É o que é chamado de casa-culto ou casa-templo. Tem aqui uma parte que é o templo, e nessa parte aqui atrás é a residência dos radicais. Então tem
sala, quarto, cozinha e banheiro na parte de trás, e eles moram aí e ao mesmo tempo na frente tem o templo. Esse é um dos primeiros. Os irmãos veem que o chão aqui ele está sem piso, mas nas cidades que visitamos as casas já têm um piso e são no modelo elevado, como veremos aqui, as casas lá precisam ser em função dos momentos em que o rio está com o nível elevado, né? E então aqui está um que encontramos em uma das comunidades. Aqui é o salão. Essa organização aqui é porque aqui os médicos estariam atendendo, recebendo as pessoas da comunidade para o atendimento. E nessa parte aqui de trás, depois dessa porta, então a casa dos radicais. E eles passam por todo tipo de preparação, e o princípio é de que eles precisam estar preparados para o pior, porque alguns estarão indo talvez para uma comunidade onde há mais algum desenvolvimento, né? Mas outros podem pegar uma comunidade onde o básico é abaixo do básico, né? Como por exemplo essa foto aí que retrata um sanitário, né? E então um buraco no chão, um tronco atravessado aqui, e mais um outro para a pessoa se segurar e não correr o risco de cair dentro, né? Então, isso aqui é no centro de formação, para que eles possam ter essa experiência. Um outro, aqui já é um outro que ganha o apelido aqui de casa de força, né? Com razões óbvias, né? E uma plaquinha aqui para identificar se tem gente dentro ou não, né? E então de um lado da placa tem essa expressão aí, free, o outro lado da placa diz tartaruga desovando. Bem sugestivo aí. Esse já é um pouco mais estruturado, essa é a estrutura, o buraco está tapado, tem ali um assento já com um bom desenvolvimento. Só que, à medida que nós estávamos fazendo essa visita, aqui talvez não esteja dando para ver, mas isso aqui é uma cobra que está vindo aqui. A cabeça dela está ali, se estendendo o rabo até aqui. Uma cobra mais ou menos aí com 1,30 m de comprimento, né? E então para alguém receber como visita, né? No meio do serviço. Mas é a realidade do lugar em que eles podem estar sendo inseridos. Então isso aqui só para mostrar um pouco daquilo que é o treinamento. Eles aprendem a pescar, a cozinhar, né? E inclusive o cuidado que eles têm. As panelas no centro de formação brilham mais do que a base desse púlpito, né? Porque eles dizem, aqui está investimento dos batistas brasileiros e precisa ser cuidado da melhor forma possível, e os alunos são ensinados a cuidar muito bem daquilo que eles têm às mãos. Então aí eles recebem tanto essa experiência do que vão encontrar no campo, mas também da dependência de Deus. Tenho foto, não está aqui, mas do lugar de oração, onde cada um deles precisa estar sozinho em algum momento do dia, por 30 minutos pelo menos, e ele está ali em silêncio, diante de Deus e em oração. Diversas placas falam a respeito da importância da dependência de Deus, da fé, daquilo que Deus deseja fazer através de cada um de nós. E então, depois ele pode entrar na formação missionária, como mencionei. Programa de formação missionária, nós tivemos a oportunidade de participar. Aqui é a primeira igreja batista de Manaus, onde está sendo celebrada a formatura do primeiro grupo de missionários formados ali
através desse programa de formação missionária. E então tem aí representantes da Junta de Missões Nacionais, tem aqui esse aqui, o pastor Samuel Mouta, o pastor presidente da Convenção Batista Amazonense, dentre outros aqui. Esse casal aqui, a gente vai ter uma foto melhor deles dois, é o casal que lidera esse programa lá. Tivemos a oportunidade também de que, dentre os que se formaram, aqui tivemos um concílio para consagração de 6 pastores. E foi uma experiência bem interessante ter 6 candidatos sendo examinados ao mesmo tempo, né? Em 3 grupos isso foi feito. Isso foi já na cidade de Coari, na Igreja Batista de Coari, aí uma cidade estabelecida, eu não sei ao certo, mas uma cidade de umas 50 mil pessoas, uma cidade bem estruturada, onde tem um templo bem estruturado. Inclusive, este aqui é quem já exercia o pastorado nessa igreja, e então foi uma celebração com muita alegria da parte da igreja nesse momento com o seu pastor. Aí está a igreja, o templo cheio no momento da consagração à noite, né? Aí o novo sorriso da Amazônia, erradicar a cárie das famílias ribeirinhas, educando sobre higiene bucal, distribuindo kits de higiene bucal, disponibilizando atendimento odontológico periódico para as famílias cadastradas no programa, e aí entra o barco missionário, chegando até lá com esse atendimento. E então aqui está o pastor Samuel Mouta, da Junta de Missões Nacionais, e o casal, pastor André e Germana, que são os responsáveis por todo esse programa. Eles são dentistas, tinham uma clínica em São Paulo, de propriedade deles, e depois de terem contato com as necessidades da região, eles repassaram a clínica em São Paulo e estão há 5 anos aí na região realizando esse trabalho. E eu perguntei para ele: e aí, André, como é que são as perspectivas aí de futuro de vocês? E ele disse: é ficar aqui enquanto viver, é estar envolvido nesse trabalho, né, enquanto Deus permitir. Aí está a equipe de dentistas, aqui André e Germana, aqui uma outra dentista, Thaís, jovem, formou-se, mas tendo um chamado de Deus, foi radical, passou os 2 anos, e aí depois voltou já como missionária, quer dizer, fez o programa de formação e dedica a sua formação nesse trabalho. Então, os 3 dentistas estão permanentes aí fazendo esse trabalho. Aqui 2 pastores que auxiliaram, né, faziam parte da caravana. Esse aqui, pastor Mateus Guerra, que foi da nossa igreja, liderou a juventude na nossa igreja, está ali, pastor Samuel. E aqui Cleiton, ele anima as crianças enquanto aguardam, né? Ele é o doutor Pitoco, especialista, né? Doutor especialista em besterologia, né? E então distrai as crianças aí. Oportunidades de investimento, Max Maleta Standard, com equipamentos para utilização, principalmente das crianças, fantoches dentários também para aquele momento ali de quebra de gelo com as crianças, o kit dental, e aqui eu não sei a quantidade que corresponde essa doação, mas é algo em que se pode investir. E então aqui as formas desse sustento. Operação Jesus Transforma, e então são operações periódicas, né, em janeiro e julho, que buscam dar apoio nessas comunidades, são as conhecidas como as trans, né? Então Jesus Transforma. E o barco missionário,
que então leva equipes e caravanas de igrejas. Nós aqui mesmo podemos promover uma caravana da nossa igreja até lá. São cerca de mais ou menos 30 pessoas por viagem, e o barco tem capacidade para essa acomodação. E aqui o barco, numa situação de enchente do rio, a gente vê aqui uma comunidade sendo alcançada. A água está bem mais alta do que o normal, mas não está chegando lá nas casas. Mesmo assim, todas são construídas ou em palafitas ou construídas mesmo sobre a água, né? Aqui temos uma outra comunidade onde o alagamento foi bem mais intenso. Essa é a Igreja Batista. Essa é uma comunidade onde a maioria já é crente. A grande maioria da comunidade já é crente. Então tem um templo mais estruturado, mas aqui os irmãos veem que aqui em cima está o fim do corrimão. Então a profundidade aqui seria o prolongamento aqui dos degraus até mais ou menos aqui. Isso fora o que o rio normalmente fica abaixo. Essa enchente deste ano está apenas 60 centímetros abaixo da maior enchente histórica na região. E aqui a equipe que participou, a grande maioria aqui são pastores. Esse aqui é pastor também, mas é o capitão do barco. Aqui o casal que nós já apresentamos, André e Germana, pastor Samuel da Junta de Missões Nacionais. Aqui os 3 médicos bem jovens que participaram da viagem, pagando a própria participação para chegar lá e fazer o atendimento àquelas comunidades, né? E então, aqui a base em Manaus para apoio, cuidado e suporte, pastoreio aos radicais. O centro de formação missionária que fica próxima de Manaus, visita aos radicais. Então é uma possibilidade de apoio que podemos ter. Aqui Mato Grosso é o nome da comunidade, não é o estado, certo? Comunidade Mato Grosso. E chegando, nesse caso aqui, de canoa, sem motor. A visita aos radicais da Amazônia. Aqui é uma das maneiras de se viajar. Esse é o ônibus, né? Esse é o ônibus. E como as distâncias são grandes e a velocidade é baixa, muitas vezes o ônibus sai 10 horas da noite para passar a noite viajando, ou às vezes o dia inteiro seguinte, né? E então redes aí... E esse é o meio de transporte. Aqui uma das visitas, pastor Donaldo aqui é o responsável pelo CFMA, né, e aqui junto com o pastor Renato. Como se envolver? Orando pelos desafios das distâncias e culturas, sendo um parceiro, adotando através do plano de adoção missionária, e então tanto aos missionários como aos radicais, contribuir para a melhoria das estruturas do projeto, contribuir para a aquisição de materiais para o Novo Sorriso, auxiliar na aquisição de lanchas para alcance das comunidades ribeirinhas e tribos indígenas, sendo um missionário voluntário ou mobilizador em sua igreja, e organizando caravanas para viagens com o barco, o missionário. Então, aquilo que foi um pouco, né, do que foi essa experiência. Na quarta-feira passada compartilhei algumas fotos além destas, do que foi essa experiência nesta semana. Mas tudo isso fala a respeito de compaixão e graça. Compaixão e graça que leva junto com aquilo que é material, leva a mensagem do Evangelho. Junto com aquilo que é o nosso empenho, o nosso esforço para atender uma necessidade, o Evangelho é semeado. E a palavra de Deus não voltará vazia, diz Isaías, né? Mas fará o que
apraz. E então, aquilo que nós podemos fazer em termos de compaixão e graça, e a nossa igreja tem um forte trabalho nessa área de atuação social. Quantas pessoas têm estado envolvidas, mesmo pessoas não evangélicas têm colaborado. Nós temos, por exemplo, o reforço escolar, que aqui chamamos hoje de... quem me ajuda, do NASCE? Letra e Vida, não é? Projeto Letra e Vida. Obrigado, Josi. Mas que faz esse reforço escolar. E um professor que tem direitos de utilização de material do método Murakami, conhecendo o trabalho, ofereceu gratuitamente a aplicação desse método para os alunos aqui. É um método individual, onde cada aluno é acompanhado de acordo com o seu desenvolvimento. E então cada um vai progredindo, não tem aquele do aluno que está atrasado em relação à turma, não, mas ele é acompanhado para que possa alcançar o desenvolvimento dos demais. E então eles têm aula de português, matemática, iniciação musical, iniciação informática, esportes e, como disse, pessoas da igreja são voluntárias, professora aposentada que dedica o seu tempo a isso, e outros voluntários que ajudam mesmo na preparação do lanche a ser dado às crianças, quem contribui para esse lanche. Então, quais são os horizontes que nós temos? São infinitos, de acordo com aquilo que Deus coloca no coração de cada um de nós, de acordo com aquilo que Deus apresenta como um desafio que está a nosso alcance. E que junto com tudo isso vai a mensagem do Evangelho, o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amor expresso em Jesus Cristo, ter assumido a cruz em nosso lugar, para poder nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Algo maior do que aquilo que fazemos fisicamente, mas que tem resultado de eternidade. Aqui está um exemplo de algo que é feito, e é feito pelas igrejas batistas do Brasil, através da Junta de Missões Nacionais, contando com pessoas dessas mesmas igrejas, que têm se colocado como voluntárias. Encontrei pessoas que estão entre os radicais, vindos de Belo Horizonte, de São Paulo, de Fortaleza, de Natal, e que deixaram o seu lugar, foram para um ambiente completamente diferente. A maioria dos radicais é da própria região, mas muitas vezes de Manaus, da capital, mas que deixou a capital e foi para algum desses lugares com o propósito de que o Evangelho seja compartilhado através das ações de compaixão e graça. Que Deus assim nos use de acordo com a sua vontade para aquilo que está ao nosso alcance. Estamos encerrando hoje a campanha de missões estaduais, e o sertão pernambucano, em alguns aspectos, tem semelhanças com aquelas comunidades ribeirinhas. Locais onde, lembro do irmão Marcos André, da banda Sal da Terra de Garanhuns, que comentava que em visita em algumas comunidades chegou a perguntar se a pessoa já tinha ouvido falar de Jesus, e a pessoa disse que não, embora se considere cristã. De chegar e perguntar quem é mais poderoso, é Jesus ou o Padre Cícero Romão Batista? E a pessoa responder, é o Padre Cícero. E então, o que é que está ao nosso alcance fazer para que a mensagem do Evangelho tenha aquele resultado que o Senhor Jesus mencionou lá em Atos 1:8,
sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito, não? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Que Deus assim nos use com aquilo que Ele tem como propósito nas nossas vidas. Amém.